Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou por aqui para compartilhar com você esta palavra, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar espiritualmente toda a sua família. Bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e que pratica esta palavra. Muito bem, querido, quero saudar a todos com o nome maravilhoso do Senhor Jesus, com a paz, que seja assim no seu coração acolhida nesta noite. Muito bem, sabemos que Lucas, ele registrou essa passagem no capítulo 10, verso 38, que é a adoração de duas mulheres, uma delas chamada Maria e a outra chamada de Marta. Elas receberam Jesus na sua casa, e aqui nós vamos ver o comportamento de cada uma delas e como deveríamos também ter um comportamento que agrada a Deus, um comportamento quando receberemos a Jesus e quando estamos na presença de Jesus. Então, na presença do Senhor Jesus, temos nós de adorar Ele na beleza da sua santidade. Foi isso que esta mulher fez, dando alto testemunho da sua vida, e vai na sua memória essa maravilhosa palavra. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele vinha a caminho, ele ia em busca de Jerusalém, mas antes dele chegar, ele foi acampar ali naquela casa, naquela cidade ali. Ele encontrou duas mulheres numa casa, uma delas chamava Marta e outra chamava Maria, e aqui nós vamos testificar o que aconteceu naquela família, o que aconteceu naquela casa. Então, o versículo 38 já registra que Jesus caminhando e junto com seus discípulos, eles chegaram a um povoado onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Então, possamos entender que o Senhor estava numa missão que ensinava o Evangelho ali em Jerusalém, nas cidades. Ele era o pregador preferido, que para nós também hoje, porque é da sua boca que sai a palavra boa, é da sua boca que sai o bom ensinamento, é em Jesus que abençoa o adulto, a criança, abençoa o lar, abençoa toda a família. E essa família teve esse privilégio de receber na sua casa, tá? Receber aquele que é o Criador, aquele que é o amor, aquele que é a vida, aquele que é a salvação. Portanto, nós entendemos que literalmente ia acontecendo esse evento, porque Jesus caminhava com seus discípulos, e chegando nessa pequena cidade, ele foi acampar na casa dessas duas mulheres. E sabemos que, aleluia, nós também recebemos Jesus na nossa casa, na nossa vida, e teremos de ter um bom comportamento. Teremos também de observar como foi que Marta se comportou e agradou Jesus. Jesus se agrada com pessoas que se dedicam a dar ouvido a Ele, se dedica a adorar a Ele, observar o que Ele fala, porque Marta fez, aleluia, diferente, e Maria também fez diferente. São dois testemunhos que aqui nós vimos acontecendo nesse tempo que Jesus estava na terra ali em Israel. Então, eles chegaram a um povoado
E esse povoado tinha uma casa com uma mulher chamada Marta, e ela recebeu ele em sua casa. E possamos entender que aqui a Bíblia fala literalmente, ela fizeram, aleluia, que naquele dia sua casa fosse uma casa banqueteando a Jesus, mas hoje também possamos fazer um banquete para o nosso Jesus. Qual banquete hoje nós podemos entregar a Jesus? Como nós deveríamos receber Jesus na nossa casa? Não é dentro das quatro paredes, mas Jesus hoje habita dentro de uma casa, que é um templo, que é o nosso corpo, que é aonde nosso espírito se encontra. Ele faz morada no nosso coração. Observando aqui, irmão, duas mulheres tiveram atitude diferente. Vamos observar que Marta, ela se preocupou-se na área de alimentar os apóstolos, os discípulos de Jesus, em fazer a comida, fazer aquele banquete para levar para Jesus e os seus discípulos. E aquele, aleluia, momento ela viu que era muito ali dos seus discípulos, dos discípulos, mais Jesus e mais outras pessoas que ali se encontrassem. Ela ficou na cozinha lá, fazendo o alimento sozinha. E Maria, ela observou a chegada de Jesus e ela foi imediatamente aos pés dele. Ela foi buscar alimento para o seu espírito. Ela foi ouvir o que Jesus ia falar. É exatamente isso que nós deveríamos hoje levar para o nosso espírito. É o que Jesus vai falar, o que Jesus vai se agradar, para nós continuar fazendo aquilo que Deus se agrada. Então o versículo 39 diz: Maria, a sua irmã, ficou, aleluia, sentado aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Então, meus amados, nós podemos observar a atitude desta mulher. As mulheres têm na Bíblia também muito testemunho bonito, muitas qualidades. Elas tinham sede, elas tinham vontade, fome de justiça. Então uma dessas era Maria, que ela não se preocupou com o alimento, com as coisas terrenas. Ela foi direto aos pés do Senhor para adorar Ele, ouvir a palavra que saía da sua boca. O que ela precisava era da justiça, o que ela precisava era de alimentar o espírito dela, porque nenhum ser humano ele pode ter uma vida boa, pode viver, ter uma família, um lar, sem ele antes não dar ouvido a Jesus. Primeiro, que o nosso dever é chegar que nem Maria chegou aos pés do Senhor, para Ele consertar, para Ele dar para nós a direção, porque o mundo é perverso, o mundo é cruel, e uma pessoa sem ter uma direção, a luz, ele está andando perdido, sem direção, porque o salmista no Salmo 120, aleluia, 119, no versículo 105, ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela é luz para os seus pés e lâmpada para o seu entendimento. Então nós precisamos de ter uma iluminação no nosso entendimento, para nós poder resolver toda a nossa situação aqui, porque não é brincadeira, o mundo já é maligno. Satanás, ele tem trabalhado para destruir as famílias, destruir os lares,
ele tem trabalhado para afastar as pessoas do próprio Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui uma forma, literalmente, desta mulher chamada Marta, que era irmã de Maria, e que ela estava ali meio inquieta, ela estava ocupada, inquieta, ela estava andando de um lado para outro, preocupada. Por quê? Vamos ver. Porque Maria, ela escolheu ficar na paz, ela escolheu ficar sentada, tranquilo, ouvindo a melhor parte. Aí nós vamos entender que o versículo 40, ele vai dizendo assim: Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peço-lhe, portanto, que venha ajudar. Nós estamos vendo aí que Marta, ela queria que Maria participasse da angústia dela, participasse dos afazeres, participasse ali daquilo que ela estava inquieta, estava ocupada, estava preocupada. Mas Jesus, ele não ia aceitar que Maria saísse da sua posição de adoradora, posição que estava dando crédito a ele, chamado Jesus maravilhoso. Ela estava nos seus pés. Quando ela estava lá, ela estava em paz. Quando ela estava lá, ela estava tranquila, observando. Você vê que quando nós estamos diante de Jesus, nós ficamos tranquilos, ouvindo a sua suave palavra, que consola o nosso coração, que dá uma saída em tudo aquilo que nós vamos fazer. Precisamos aprender primeiro a honrar, precisamos primeiro adorar, precisamos primeiro nos dar a amar nos pés do Senhor, porque nenhum ser humano consegue ter um dia, ter uma vida bem elevada sem Jesus, uma vida abençoada sem Jesus. Nosso trabalho, ele não vai frutificar e multiplicar sem Jesus, porque Jesus é quem dá a nós a sabedoria e entendimento para nós desenvolver nossos talentos, porque talento, trabalho é um dom que Deus dá para nós trabalhar, para nós sobreviver. Mas primeiro nós temos de entender que Ele tem que estar à frente de tudo da nossa vida. Uma família não prospera com alegria, com a paz, sem Jesus não fazer parte dela. Porque quando Jesus não faz parte de uma família, o diabo está fazendo. Porque ele veio, como diz em João 10, ele veio roubar, matar e destruir. E Jesus, na parte B, diz: e eu vim para que tenha vida, vida em abundância. Você só vai ter continuidade de vida se Jesus estiver fazendo parte da sua vida, parte da sua família, abençoando o seu lar, abençoando sua casa, abençoando você no seu trabalho continuamente, porque Ele vai repreendendo toda espécie de espírito maligno, toda espécie de imundos que se apossam muitas vezes da mente. Aqui nesse sentido nós vamos olhar que o ser humano, ele não tem esse auto-entendimento por si próprio. Então Marta, ela estava culpada, ela estava atribulada. Por quê? Porque ela só pensava em alimento, em alimentar, em trazer algum benefício, mas do corpo. Mas meu amigo, a lição, ela vem para nós, uma simples palavra, um simples texto. Nós podemos aprender o que é que o homem, a mulher deve fazer aqui nessa terra. O versículo 40, nós vemos que ele fala que Marta estava inquieta. Quantas pessoas não andam inquietas?
atrás do pão, atrás do alimento, atrás do vestir, atrás do trabalho. Quantas pessoas que não têm alta confiança no Senhor, ele não tem nem iluminação do entendimento para saber o que fazer, para saber qual é o trabalho certo, qual é o caminho certo para traçar. Deus vai estar com você no seu trabalho, vai estar com você na sua vida, na sua caminhada, porque Deus é o que te guia. Jesus é exatamente o que vai te dando a direção. E Marta, ela não tinha essa visão, mas Maria, ela teve uma visão perfeita, e ela escolheu ali não se atribular, não ficar preocupada. Ela foi diretamente aos pés de Jesus. Ela queria se alimentar espiritual. Marta queria lançar exatamente ali um banquete para ver se agradava, se alimentava, mas para Deus a prioridade é a adoração. A prioridade para o ser humano é esse derramar. Por isso que Paulo diz: lança toda a tua ansiedade aos pés do Senhor. Toda a tua ansiedade. Ela estava ansiosa, porque ela preocupada como é que ela ia servir, como é que ela ia fazer o alimento sozinha. Foi até Jesus e disse: Jesus, tu não se preocupa que a minha irmã, ela te deixa aí, venha para onde eu estou, que ela veio me ajudar nessa luta, nessa batalha. Aí nós vimos que ela queria tirar a atenção dessa mulher na adoração e botar na área carnal. E hoje literalmente acontece assim, amados. Pessoas que não olham para você, se está você adorando, se está você glorificando, ele não está nem aí. Ele quer que você entre na confusão que ele está, na dificuldade que ele está, na preocupação que ele está. Não, irmão, se você tem todo o direito de escolher a paz, todo o direito de adorar Jesus, é Ele que dá a nós o dom da vida para nós trabalhar, porque a Bíblia diz que trabalho é um dom. Deus, Ele capacita o homem, a mulher, a família para o trabalho. Mas quando se toca na palavra de Jesus, a prioridade é Ele. É Ele que merece toda adoração, até porque ninguém consegue trabalhar, fazer algo sem a sua real presença. Ele estava presença ali dele literal. Quem estava aproveitando o banquete era Maria. E Marta, na área carnal, ela olhou mais para os afazeres, ela olhou mais para a vida terrena, de que ela tivesse aproveitado a chegada de Jesus na vida, a chegada de Jesus na casa, a chegada de Jesus no lar. Isso nós devemos entender que é uma graça de Deus quando Ele chega na nossa vida. Muitas vezes nós não aproveitamos a sua chegada para ouvir, para adorar, para olhar para Ele, a sua boniteza, a sua santidade, a sua humildade, para nós aprender, porque nós vamos a melhorar nossa situação no amanhã, porque hoje a presença dele está na nossa vida. Aí nós estamos iluminados para amanhã e vamos andar na luz da palavra. Por isso que muitos hoje estão sendo destruídos, porque eles constroem as suas vidas nos seus entendimentos, do seu jeito, do seu querer. Coloca as suas vidas todo dia no trabalho, no sol que nasce, no sol que se põe. Essa pessoa nunca tem oportunidade para se ajoelhar, sentar à presença do Senhor e ouvir a sua voz. Quando Ele abre a sua boca, sai a bênção para nós, sai a paz para nós.
Porque ele, quando olhou para Israel e viu que Israel estava cansado, estava oprimido, estava sobrecarregado, tudo isso o ser humano tem sobre ele. Tem um problema, tem a canseira, hoje a enfermidade, ela é o veículo mais que atua na vida das pessoas, uma pandemia de malignidade entrando no coração das pessoas, no corpo, e as pessoas não se despertam para ir aos pés de Jesus, pedir a Ele a limpeza, pedir a Ele a paz, pedir a Ele a tranquilidade. Irmão, a Bíblia, ela nos relata assim: bem-aventurado é o homem, seja a mulher, que medita na lei do Senhor, medita na palavra de dia e de noite. Aí o salmista diz que essa pessoa será como a árvore plantada diante das águas. Uma árvore plantada, irmão, na beira dos rios, ela nunca fica seca, ela é verdinha, sempre está com a sua formosura, sempre dá seus frutos nas estações certas. É assim, exatamente, que o ser humano vai ter uma família abençoada, o homem tem uma mulher abençoada, a mulher tem um marido abençoado. Eles têm condição de dialogar um com o outro, porque no coração tem a paz. Mas quando está a tribulação, a angústia, vai um para um lado, vai um para o outro, eles não têm como entender. Lá na frente eles vão ver a alta separação, a destruição. Aí vão lá se alimentar de que? Eles vão pedir, aleluia, o que para acalmar? Porque o nosso alimento é Jesus. Eu posso trabalhar? Sim, eu tenho Jesus. Posso ter na minha casa, minha família, tem Jesus. Por quê? Porque a casa que Ele vai habitar hoje é na minha vida. Se eu não der a minha vida para Jesus, estou dando para o diabo habitar. Porque quando Jesus não está, o diabo entra. É verdade, irmão. Isso é sério. Hoje está aí a nação, está aí a população, pessoas muitas vezes sofrendo. Por que sofrer? É porque Deus não está ali resolvendo a sua situação, resolvendo o seu problema, levantando o seu astral de vida. Então nós estamos precisando de adorar, precisando de dobrar nossos joelhos na presença de Jesus. E aqui, irmão, tiramos para nós essa adoração que Marta, aleluia, não fez, que Maria fez. Marta, ela foi para a cozinha. Marta, ela ficou preocupada em fazer o alimento. Ficou ali cheia de problema, não sabia o que fazer, se ia sair na hora, se ia servir, como é que ela ia fazer. E onde era que estava Maria? Maria estava assentada ali aos pés de Jesus. Quando hoje tem um ser humano aos pés de Jesus, ele está bem, ele está agradando a Deus, ele está buscando força, ele está buscando a graça para a sua vida. Podemos aprender, irmão, porque quem vai dar aqui na realidade o certo, a palavra certa, quem vai confirmar o certo na nossa vida é Jesus. Então o que aconteceu com Marta? Marta, ela ficou tão inquieta, ela ficou ocupada, ela ficou preocupada e foi a Jesus, né? E disse para Jesus que estava com preocupação, estava sozinho fazendo o alimento, e a irmã dela lá não olhava para ela, estava aos pés de Jesus. Então o que diz? Marta estava inquieta,
ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, ela inquiriu, ou seja, ela falou: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peço-lhe, portanto, que venha me ajudar. Jesus não está preocupado, irmão, com a sua área financeira, para deixar você preocupado com essa área financeira. Não. Ele vai te dar a saída, vai. Ele sabe o que tu precisa, ele sabe. Primeiro, antes de toda a área financeira, nós precisamos estar ligados nele, porque é ele que vai dar prosperidade a qualquer ser humano, a qualquer vida, porque ele quem dá o dom para o homem trabalhar, para o homem crescer, para o homem desenvolver. Mas no momento de adoração, a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a homem nenhum. E Marta queria tirar da sua irmã o momento de adoração. Tu se importa que ela saia, Jesus? Que ela deixe de adorar e venha me ajudar? Irmão, Deus não concorda com esse tipo, com esse sistema, não. Se você está adorando, fique lá adorando. Se você está aos pés de Jesus, fique aos pés de Jesus. É a melhor escolha, é o melhor momento, é a melhor oportunidade. Jesus vai estar preocupado, irmão, com o pão que tu vai comer amanhã, não. Ele mesmo disse, aleluia, que o que tu tem que comer hoje, se alimentar hoje, fique tranquilo, porque o amanhã não pertence a você, pertence a Ele. Ele te alimenta. No deserto, Ele disse para Moisés: diz o teu povo que eles pegam o alimento só para o dia, não guarde, porque se eles guardar, pudesse. E eles saíram da palavra, eles cresceram os olhos, pegaram o alimento e guardaram, e a Bíblia diz que aquele alimento apodreceu, porque é uma forma de nós se preocupar, irmão, com o amanhã. O amanhã não pertence nem de nós, o amanhã pertence a Deus. A Bíblia diz que cada dia anuncia o seu mal. Então nós vamos ver exatamente se Jesus estava preocupado com a preocupação da Marta, se estava preocupado qual foi o que ele aprovou. Foi aprovou Marta ou aprovou Maria? Vamos lá. Marta estava nessa situação e pediu a misericórdia do Senhor, dizendo: tu não se importa, mas eu quero dizer uma coisa para você. Marta pediu para que Maria se levantasse, saísse da presença do Senhor, fosse para a cozinha, para as panelas, para a mesa, para servir. E Jesus, ela pensando que Jesus ia se alegrar com isso. Jesus, irmão, ele é espiritual. Jesus, ele é, aleluia, aquele que cuida do espírito, da alma. Ele cuida ali exatamente da salvação de cada um de nós. Ele está, aleluia, se alegrando quando nós estamos dando prioridade a olhar para Ele, porque olhando para Ele, nós recebemos toda a força, recebemos toda a alegria, recebemos toda a prioridade ali, irmão, para fazer algo aqui na terra, porque nada fazemos sem Ele aprovar, nada fazemos sem Ele dar a nós a força para nós trabalhar. Aí vamos tirar para nós aqui, irmão, porque a gente aprende como adorar a Deus assim. O que eu faço aqui na terra que Jesus se alegra? O que eu faço primeiro para adorar Ele? Se Ele está alegre comigo ou se Ele está não contente? O que chama a atenção de Jesus na minha vida hoje, literalmente? Com que Jesus vai se alegrar literalmente na minha vida quando eu aceito Jesus? Que eu ande em primeiro lugar, porque Ele é santo, que nós possamos buscar a santidade. É lá que nós encontramos o Senhor Jesus. Então o 41 diz: orientou-lhe o Senhor. Aqui, irmão, é onde nós recebemos a orientação
De quem? Do Criador. A orientação de quem? Do Deus poderoso. Olha só a orientação de Jesus, que ele vai chamar a atenção da mulher que estava preocupada, ansiosa, né? Jesus diz assim: Marta, Marta. Ele até repete a palavra. Por quê? Irmão, quando a Bíblia relata uma palavra repetida, é porque significa que Deus tem pressa que nós mude. Deus tem pressa para nossa mudança. Ele viu que Marta não estava suportando, estava angustiada, estava ansiosa. Ele disse: Marta, Marta. Chamou a atenção dela, irmão. Aqui está a palavra. Anda ansiosa e te aflige por muita razão. Qual era a razão dela estar angustiada? Que hoje nós entendemos que tem o que está matando hoje a nação, a população, é a depressão, é a angústia, é as pessoas que andam perversamente nessa angústia de preocupação, nessa angústia que ele entra e depois ele não pode mais sair daquilo que ele entrou, porque o diabo ele leva uma pessoa a fazer algo, mas a pessoa não consegue voltar. É o laço do passarinheiro. Judas entrou nesse caminho, ele não pôde mais voltar e foi se encontrar com a morte. Muitos que entram no caminho do lado do passarinheiro, eles se encontram com a morte. E o Senhor Jesus, ele disse: eu vim para que tenha vida. Então, onde é que nós vamos ter vida? Longanimidade. Onde é que nós vamos ter paz? Se nós tiver aos pés de Jesus, entregar toda a nossa ansiedade. Primeira coisa que Deus vai se alegrar, porque tu vai ter fé que Jesus resolve a tua causa. Hoje acontece muito, né, irmão? E oração. Uma coisa é eu orar, e a outra é tu estar pronta para receber a dádiva de Deus. Porque se eu orar e você não tiver condição de receber, você vai ficar sempre na angústia. Porque você tem que deixar a angústia, expulsar ela pela fé, buscando a Cristo. E a Marta, ela foi até Jesus. E ela ia angustiada, porque está aqui, a palavra diz que ela anda, Jesus diz: tu anda ansiosa? E por que te aflige? Tem razão. Qual é a razão? Porque tu estava preocupado com os alimentos, preocupado em fazer o banquete, preocupado com arrumar tudo. E tu queria, na realidade, mostrar o lado. Mas o lado que nós queremos mostrar, ele nos angustia. O lado que nós queremos andar e mostrar, traz para nós a frustração, não ficar ansioso, aflito, angustioso. Então, irmão, se nós tivermos um pouquinho, né, nesse meio desse mundo tão difícil, entregar ao Senhor. Senhor, está aqui a minha casa, está aqui a minha vida, está aqui meus filhos, está aqui tudo. Coloco nas tuas mãos. Cuida, Jesus, da minha vida. Porque eu creio que a Bíblia diz que Maria se assentou, ela se arriou. Ela foi logo no chão, ela desceu o pó. É simbólico. Ela sentou no chão, os pés de Jesus. Os pés dele estão em cima da terra, no chão. E ela encostou lá assim, lá o seu corpo, seus afazeres, tudo ficou lá embaixo, esperando que aquela voz suave dele dissesse uma palavra para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito.
ela estava sedenta pela a palavra, sedenta exatamente para ouvir da boca de Jesus a sua voz. E é o que nós deveremos ter, ansiedade, se lançar aos pés do Senhor, jogar toda a ansiedade aos pés dele. Orientou o Senhor, aqui é Jesus orientando, e eu pego essa orientação para mim, tá, irmão? Porque ele orientou e disse: Marta, Marta, tu anda ansiosa, por quê? Porque tu procurou razão para isso. Nós procura razão para nós estar ansioso, nós procura razão para nós estar angustiado, nós procura. Então, irmão, podemos entender que não vem de Deus a angústia, não vem de Deus a preocupação, não vem de Deus o homem andar angustiado, não. Ele diz: tu procuras a aflição, é dentro de nós que está. Então nós podemos deixar exatamente observar o que Jesus disse para Marta e não aceitar fazer o que ela fez, porque não é bom para nós. Mas nós vamos exatamente ver o que o Senhor Jesus, ele vai aprovando aqui, aleluia, a atitude de Maria. Todavia, uma só coisa é necessária. Aí Jesus disse que essa coisa boa que é necessário, Maria buscou. Marta, uma coisa é necessária fazer, e essa Maria escolheu. Uma só. Se ele botou uma só no singular, nós tiramos do meio do plural nossa vida. Eu corro para um lado, eu corro para outro, preocupo, tudo preocupado, vou fazer preocupação, irmão. Isso aí vai exatamente trazer na minha vida o que? Ansiedade, angústia. E não é bom, porque quem está dando aqui a instrução é aquele que criou o homem e sabe a capacidade. O homem não tem coração, o homem não tem estrutura para atrair o mundo para dentro dele. O homem não tem estrutura para ele suportar a angústia. Nosso coração, ele trabalha sob pressão, e exatamente muita pressão. O coração, ele tem exatamente como trabalhar tranquilo, com espaço, com alegria. Se nós der pressão no nosso coração, nós vamos bater no cemitério. Se nós der pressão no pneu, com muito ar, estoura. E se nós deixar, irmão, porque o diabo é como uma bomba de ar maligna, ele anda dando pressão no coração das pessoas. Ele leva uma pessoa para um lado, leva para outro, ele esconde uma coisa, abre o entendimento da pessoa, vai buscar uma coisa, bota bem longe, aí no meio entra aquela coisa que vai buscar, e aquilo, aleluia, onde ela está, você às vezes não consegue nem chegar, morre, porque o diabo veio para isso, roubar, matar e destruir a vida humana. Ele não quer saber de riqueza, porque para ele não vale nada. Porque a riqueza para o Satanás mesmo é destruir a alma. Quanto mais ele destrói, mais ele se alegra, mais ele vai buscar para destruir. Porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus, na parte dele, de João 10, ele disse: eu vim para dar vida. É Jesus que emenda a nossa vida. É Jesus que dá qualidade na nossa vida. É Jesus que dá a paz na nossa vida. Muitas vezes é nós que arranja a preocupação, porque falta em nós exatamente essa adoração no Senhor. Eu vou ficar aos pés de Jesus, deixa o mundo cair, deixa o mundo pegar fogo, deixa ser destruído, porque toda vida que nós vemos uma coisa, vem três entrar na fila. Tudo que nós hoje abate, nasce mais, porque a necessidade ela jorra também dos poços impuros.
porque o mundo foi entregue ao próprio maligno. Hoje, Tiago diz que o mundo inteiro jaz. Por isso que as pessoas estão aí, cheios só da guerra, falta o amor. Se o ser humano não tiver o amor, ele se acaba. Porque o amor é o que nos dá a continuidade de nós viver. O amor expulsa o ódio, o amor expulsa a angústia, o amor expulsa a maldade, o amor expulsa as perversidades, o amor sara o corpo, sara a mente, sara o espírito. A vitamina para o ser humano é o amor. Porque Deus criou o homem, não foi para destruir. Deus criou o homem à imagem e sua semelhança para que o homem lhe adorasse. Que nem ele criou os anjos adoram a Deus, os anjos estão lá com o Senhor, os anjos não se preocupam em ter família, se preocupam em trabalhar, se preocupam em estar comendo, os anjos só se preocupam em adorar. E é para isso que nós estamos na batalha, é para que nós consigamos chegar à nossa posição de adorador. E o diabo tem trabalhado fortemente para destruir. Nós vemos que quando Maria estava adorando, Marta se levanta para tirar ela da adoração. Marta pede licença ao Senhor para tirar ela da hora que ela estava adorando. Simbolicamente, Maria estivesse como cristã nos pés do Senhor, e Marta simbolicamente como no mundo. Muitas vezes nós estamos na igreja buscando ao Senhor porque precisamos, porque estamos vendo no olhar espiritual que Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e vem outra pessoa. Marta era irmã de Maria, mas isso não quer dizer, irmão, isso não quer dizer que o diabo não vai usar porque faz parte da família. Não, ele vai sim ter uma oportunidade, porque a mente de Marta estava ligada nos afazeres, a mente de Marta estava ligada na cozinha, nos alimentos, a mente dela estava ligada na carne, no corpo carnal de alimentação. E o diabo entrou por ali e disse: Maria está adorando a ele, eu vou já tirar ela de lá e vou pedir licença. Mas exatamente Jesus não deu a ela licença. Disse assim: tu anda ansiosa, tu anda preocupada, tu está angustiada, porque tu escolheu essa condição, mas eu não posso exatamente tirar. A única oportunidade que é necessária para qualquer ser humano é adorar. Ela escolheu essa oportunidade, ninguém tira, porque ele disse aqui: olha, todavia uma só coisa, uma só causa necessária. Maria, pois escolheu a melhor de todas, esta não lhe será tirada. Significa, irmão, que o diabo, ele não tira a nossa qualidade de adorar, porque ele não tem poder para tirar, para nos afastar nós da presença de Jesus. Porque quem cuida dos adoradores é aquele que recebe a adoração. Quem cuida do ser humano é Jesus. Mas muitas vezes é necessário que o homem ele passe por aflição, por angústia, para que ele clame a Deus, para que ele examine. Porque quando Jesus disse: mas tudo está nessa ansiedade, mas com razão. Com razão. Por quê? Porque tu não escolheu o que é necessário na tua vida. O que é necessário na tua vida é te arriar na presença do Senhor. Porque Jesus, irmão, ele na realidade é a continuidade de nós inspirar. E eu quero, dentro dessa passagem, porque tem uma mulher que adora e a outra que está preocupada, e ela foi em TV naquela forma de tirar a adoração daquela Maria e botar ela na angústia também. Hoje você está com a qualidade bem, adorando o Senhor, mas fique atento que o diabo ele vai se levantar para querer usar seja quem for para tirar daquele sistema de adoração e te botar na angústia. Porque se Maria se levanta, se Maria sai da presença do Senhor, ela ia ouvir coisas angustiadas de sua irmã. Olha, eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou aqui fazendo isso, faz aquilo, faz ali, corre para lá. Ela ia participar das aflições da irmã dela.
E nós não podemos deixar a oração para participar de aflição de ninguém, porque a aflição das pessoas é escolha. Cada um escolhe aquilo que quer andar. Porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que nós não escolhemos o caminho, a verdade e a vida? Jesus é o Senhor da nossa vida. Por que não escolhemos? Mas eu digo: não é tempo, não é hora. Eu vou primeiro fazer exatamente o que matar a valente, porque eu preciso de comer, eu preciso de beber, eu preciso de me vestir. E quem te veste, quem te dá alimento, quem faz chegar na tua casa o alimento, não é Jesus? E quando a gente está no leito do hospital ali deitado, ele passa mês, passa ano, até, aleluia, se aposenta, porque a saúde dele não dá mais capacidade dele trabalhar. E quando ele está ali, quem é que alimenta ele? Então, temos nós pensamento errado, temos nós pensamento atrasado. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós passar o dia correndo, nós não acrescentamos um passo para a nossa vida, para melhorar a nossa vida. Mas se tu fizer que nem fez Maria, esquece as coisas carnais que atribulam dessa presença do Senhor. Pois Maria sentou, como diz aqui a palavra. Maria, sua irmã, ficou assentada aos pés de quem, irmão? Do Senhor. Para que Maria sentou? Para olhar para Jesus? Também. Ela ia para olhar para Jesus, porque ele é bonito. Mas também tem aqui dizendo que ela ia usar uma coisa que cada um de nós tem dois: é ouvido. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem que sai de Deus. Isso quer dizer que ela dá a nós crescimento. Primeiro nós senta, que é uma forma de nós se ajoelhar, chegar perto do Senhor e dar ele ouvido. Nós não estamos sabendo o que Jesus estava dizendo, mas ele estava falando, porque tinha ouvido para ouvir. Ele estava ali explicando algo, porque Jesus, toda a vida, ele falou do Evangelho, ele falou da sua pessoa, ele falou da vida, ele falou do Pai, falou da palavra. Ele não está preocupado com feijão, com arroz, com a farinha. Isso é preocupação nossa. Ele está preocupado com a perdição do ser humano. Ele está preocupado exatamente na forma do ser humano entra em depressão, porque o diabo ele veio oprimir e veio trazer essa qualidade. Porque quando a gente está assim, irmão, tem pessoas que levam a sua vida à morte de uma forma literalmente na forca. Às vezes ele pede para morrer, pede para que Deus mate, porque ele está sufocado, angustiado. E eu já vi pessoas com essa qualidade. Eu já preguei para pessoas que depois essa pessoa lançou no pescoço o cordão e morreu. Eu já vi várias pessoas penduradas, mas eu preguei para eles o Evangelho, mas eles estavam sem ouvido. Aí é com Deus. Mas na realidade, irmão, o mundo hoje está dentro desta ansiedade, tribulação, angústia. Irmão, falando ali, irmão, o pessoal da minha família no interior são jovens, novos, e a gente fica triste com o anúncio das pessoas. Perguntei como é que eles estavam. Sabe o que está acontecendo, irmão, no interior? Tiro pelo da minha família, uma pandemia de diabetes. Entendeu? Pessoas que não sabiam nem o que era esse tal diabetes, morrendo, fraco, trazendo um sistema de angústia.
rapidez para chegar ao médico, senão não consegue mais. Quer dizer, é o mundo que o diabo está operando, irmão. Pandemia, tudo que vem das trevas é veneno, é morte. Nós passamos aí em 2020 aquela pandemia que milhares e milhares de pessoas que morreram, mas ficaram outras milhares de pessoas que se aproveitaram da morte de pessoas inocentes, em termos de não saber e nem conhecer essa pandemia das trevas. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá a nós o livramento no meio dessas coisas que se levantam. E essas pessoas lá, eu já ministrei a palavra, eu digo, olha, a gente não tem remédio para esse veneno, literalmente nas farmácias. Porque quem abate todos esses espíritos de enfermidade é Jesus. A Bíblia diz aqui que todos que foram a ele foram curados. Todos que estavam ali diante dele, ele expulsava os espíritos de enfermidade. E irmãos, são muitos demônios que operam com espírito de enfermidade, com espírito de loucura, com espírito de inveja, com espírito de várias coisas, de tentação, de ciúme, perversidade de todos os jeitos. Demônios, legiões. Quem revela isso aí para nós? É o Espírito Santo, que cuida de nós, que mostra como nós anda. Nesse tempo estava aí Marta, estava angustiada, oprimida, e Jesus estava ali. Mas Jesus estava na casa dela e não deixou ela de manifestar ali o Senhor. Estou angustiada, estou ansiosa. Isso atinge a todo ser humano, né? Porque falta, sabe o que, irmão? Nós, prioridade de adorar o Senhor. Muitas vezes a pessoa tem vergonha, muitas vezes as pessoas se acham que Jesus ele não está em qualquer lugar, se acha que Jesus está em multidão, ou que Jesus está no canto, não sabe onde é que está. Ele está igual um cego no meio do tiroteio. Às vezes o caminho está bem pertinho para o cabo correr, mas o cabo é cego, né, irmão? Fica rodando, que nem uma galinha com pessoas quebradas, é igual o pecador que não tem Jesus. Ele não tem condição, não tem iluminação, ele não sabe. A única coisa que ele vai entrar numa ambulância e para o médico dizer, doutor, aqui, estou acabado. Não é verdade? E o médico já vai passar mais e mais remédios, passar mais e mais medo a ele, e vai deixar ele ali o resto da vida com aquela aflição. Porque até hoje, meus irmãos, para a pessoa não saber que está com pressão alta, diabetes, só dependendo do governo, ele fica mais tribulado do que, né? Porque o governo ele tem um sistema de atribular mais o povo com a pressão, porque você vai para o posto dele, chega lá, a pressão vai normal, mas ela volta com 20, com 18, né? Por quê? Porque o atendimento muitas vezes estressa, muitas vezes a pessoa está nem aí para a sua vida, vai embora, tem não, acabou, não está, o médico não tem. Irmão, não tem amor, não tem misericórdia. Só aqui nos pés de Jesus, como Maria, ela foi diretamente aos pés de Jesus. E Marta, ela disse, eu vou tirar Maria dali, mas vou perguntar o Senhor qual ela adora. Aí ela disse, mestre, tu não se importa não que a minha irmã esteja aí, ó, perto de tu, sentada, e eu ali tribulada? Tu não se importa que eu fique sofrendo sozinho? Jesus, não importa não. Por quê? Porque tu busca. Porque é você que produz. É você, irmão, que não dá prioridade a ele. Aí ele disse, olha, o que Maria escolheu é a melhor parte. Então vamos aprender que a melhor parte da nossa vida, a melhor parte da nossa vida, Jesus está dizendo aqui, que é necessário que nós busquemos Ele com todo o nosso entendimento.
de todo o nosso coração. Vamos se preocupar não, irmão, porque a gente passa por cada dia preocupado, correndo, trabalhando, quando vai chegando a velhice, não acolheu nada, só doença. E o que ele fez não apara ele. Então isso quer dizer que é em vão a nossa tão preocupação no mundo. Mas se nós tiver Jesus na nossa vida, priorizando Ele, adorando Ele, nós pode trabalhar, pode ter uma família, pode ter uma casa, um carro, pode ter um orçado, pode ter um comércio, pode ter uma fábrica, pode ter tudo. Aí você vai ter qualidade de ajudar outra pessoa. Porque, aleluia, tu vai ajudar com a palavra de conforto, uma palavra que tira o estresse, uma palavra que produz a paz, uma palavra que dá continuidade de um doente ser curado, um doente ser sarado, uma palavra, porque Jesus, ele é a palavra da vida. Jesus é o pão da vida, Jesus é o caminho da vida, Jesus é a verdade da vida, Jesus é tudo para a nossa vida, mas nós escolhemos primeiro a executar o que é da carne. Aí Paulo diz que a carne para nada presta, as obras da carne é inclinação para a morte, mas o Espírito tem seus frutos, que são os dons que renovam a nossa vida. Então eu digo dessa palavra aqui, irmão, a forma de Maria. E alguém se incomoda quando você se arreia aos pés do Senhor. Primeiro é o diabo que vai se incomodar. Ele vai trazer várias pessoas para tocar perto de você, para tirar você dos pés de Jesus. E Jesus, ele diz assim: o que você escolheu é necessário para a sua vida. O que precisa na sua vida, a essência, tá, irmão? A essência aqui, porque a essência boa é que faz o perfume bom, né? Tempero bom faz comida boa. A essência para a nossa vida ser boa, para a nossa vida ser uma vida robusta, necessário Jesus estar nela. Aleluia. Jesus está guiando. Irmão, não tenha vergonha de Jesus, não. Não tenha vergonha de sentar numa cadeirinha ou ali aos pés do Senhor. Deixa os orgulhosos olhar, dizer que você é A e B, que eles estão com inveja, porque o diabo só tem inveja. Só tem inveja de quem serve ao Senhor. Só tem inveja de quem tem vida boa. A vida boa é aquela que você canta, adora, está na presença do Senhor. Por quê? Porque tu estando na presença de Deus, tu sabe desfrutar daquelas coisas que tu tem. Tu sabe se alimentar bem, tu sabe se vestir bem, tu sabe se calçar bem, tu sabe pronunciar as tuas palavras bem, tu sabe se preparar, aleluia, para ir à presença do Senhor. Tu sabe, porque a essência do cheiro do perfume suave está em ti, que é Jesus. É necessário nós entender que Ele é o que muda a nossa vida, é o que cuida de todo o nosso corpo. Você acha que Jesus não conhece o coração do homem? Foi Ele que fez? Aleluia. Por que nós entendemos que a empresa que fabrica o carro, ela conhece, aleluia, aquele automóvel e tudo que ele der problema? Ele vai escanear e sabe onde é que está. Jesus tem escaneado a nossa vida e sabe onde é que está o problema na nossa vida. É a falta de fé, a falta de adorar, a falta de buscar, a falta de nós exatamente pegar a lubrificação do perfume do óleo perfeito, que é Jesus. E Marta fez isso, né? Então olhe para a vida de Maria e deixe falar aí. Aos irmãos, as pessoas que chegam até disso, estão preocupadas com isso. Eu estou não. Isso vai se acabar de vai. Eu estou preocupado, sabe com quê, irmão? Com a minha vida sair da presença do Senhor.
Porque na hora que eu saí da presença do Senhor, eu saí do barco de Jesus. E fora do barco, irmão, sabe que todos morreram afogados, né, irmão? Todos naufragados, tá? Então, Jesus para nós, ele é como um barco que nos sustenta para nós não naufragar nesse mundo das trevas, porque o mundo aí jaz malignamente. Nós estamos vendo aí, irmão, os rumores de guerra, nós estamos vendo aí o desamor, exatamente tudo. Não precisa nós ir em outro país para nós ver isso. Abaixo nós estamos olhando para o nosso próprio estado, para a nossa própria rua, cidade ou bairro ou comunidade. Você vai ver isso, porque aonde a gente mora, a gente vê o desamor das pessoas. A gente olha, aleluia, hoje já tem até medo, não tem até ciclo de morar perto do crente. Porque muitas vezes hoje o crente está tão gordo que da boca dele só sai maldição, da boca dele só sai destruição, porque o crente morto é perigoso, é uma cobra, aleluia, que tem um veneno peçonhento. Melhor que a pessoa esteja frio, seja aquele irmão que está frio, que não está contendendo, que consegue ouvir você, que consegue, né, ouvir a palavra, mas aquele que está morto, irmão, é que a Bíblia diz que Deus vomita ele da boca, né, irmão? É uma pessoa que não aceita uma palavra, não aceita que está errado. Então morar perto do macumbeiro é até melhor. Sabe por quê, Davi? Porque você vai a cheio da unção, com a misericórdia de Deus, para aquele macumbeiro e diz: Jesus te ama. E ele se desperta porque ele está afligido, ele está angustiado e ele não sabe que tinha alguém que amava ele. Aí você diz: Jesus te ama. Ele diz: não tem chance para mim? Jesus me ama? Eu não conheço Jesus. Aí eu quero Jesus. Então é melhor, irmão, você, aleluia, mora perto de uma pessoa que tenha ouvido uma palavra, de que perto de uma pessoa que está com os ouvidos tapados. Por isso que às vezes eu digo: eu não estou orando para estar morando perto de crente, agora perto do cristão que honra. Esse verdadeiramente é bom estar com ele, que é um irmão que dá uma palavra, um irmão que aceita, né? Ou porque o irmão Davi pode me corrigir e eu posso corrigir ele, tá? Então, dois andando junto, um cai, o outro levanta. Mas eu tenho que ter humildade de receber a correção do meu irmão. O meu irmão tem também de ter a humildade de receber, porque eu conheço que Cristo está nele, conheço que Cristo está em mim. E ele conhece quando nós saímos, porque temos nossas falhas, nós erramos, mas estamos ali guiados pelo Espírito Santo para fazer isso. E quando você mora perto de uma pessoa que já começa, né, irmão, chamar você de santarrão, ou que você aí é difícil, é perigoso, irmão. É perigoso porque a Bíblia diz assim: olha, se nós tiver diálogo, e o que for ligado na terra é ligado no céu. Então o diálogo ali, eu digo, porque nós não temos que entender tudo. Eu tenho um dom, Davi tem outro, a irmã tem outro. Então o dom do Davi serve para mim, o meu serve para ele, e tudo é pelo mesmo Espírito. Nós vamos andando no mesmo barco, adorando o Senhor, porque cada um recebe um dom para ser guiado no trabalho do Senhor. Então nós dependemos um do outro, servo do Senhor, para aconselhar um ao outro. Isso é diferente. Mas hoje nós estamos num tempo, irmão, de guerra, difícil. Por quê? Porque o diabo tem levantado a nação na terra, tem levantado e usou, né? Porque o espírito de contenda tem se levantado, o espírito de divisão tem se levantado, o exército das trevas tem se levantado, armando contenda direto para esfriar, amornar, para quando Jesus voltar, encontrar somente morto. Isso é o perigo. É uma selva perigosa de se andar. Mas aqui nós pegamos aqui a palavra,
porque não foi o homem que orientou, não. Aqui, na minha mensagem aqui, diz o Senhor Jesus, Ele disse: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Não era só aquela, não, irmão. Tinha mais razão para ela se afligir. Mas ficando para nós, irmão, esse versículo, para mim, para você, colocamos esse versículo aqui na nossa vida. Todavia, uma só coisa, uma só causa é necessária. Qual é necessário? É que nós se assente, se chegue aos pés do Senhor para ouvir o que nós precisamos ouvir. Ele disse: pois Maria escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Então, se Jesus disse que a melhor coisa de todas daquelas que Marta estava vivendo, a Maria estava uma melhor, nós possamos também dizer: Senhor, nos ajuda a nós ter força de sentar ou arriar nos teus pés. Por quê? Porque o Criador estava ali com aquela forma de ovelhinha, ouvindo, se alimentando, e ele olhou para outra ovelhinha angustiada, ansiosa, e não foi pedir para que a ovelhinha que estava comendo, se alimentando, se levantasse para ele participar da ansiedade dela, da angústia dela. Porque se Maria se levanta, fosse, ia ficar que nem ela, não ia não? Ficar angustiada, né? Vamos fazer primeiro isso aqui, o feijão, o arroz, a carne, a farinha, vamos preparar a mesa, como é que vai ficar? Nós somos duas e eles são muito, vamos trabalhar, lutar. Não, Maria não foi nem besta. Chegou lá e se arriou, ficou lá. Como Jesus é bonito, como ele faz milagre. Ela com certeza tinha visto falar muito do seu poder, e aquilo ali contagiou ela, chamou ela, levou ela para os pés dele. Ele olhava para ele e como as pessoas podiam olhar para Moisés: foi esse homem que abriu o mar, né? Podia olhar para Davi, esse homem que matou Golias. Irmão, tem coisas que nós observamos, ficamos até ansiosos para ver. E a nossa ansiedade é para nós ver Jesus. Se nós ver Jesus, é esse que foi para a cruz, é esse que deu a vida, é esse que nos abençoa, é esse que nos sara. Abandona tudo e corre para os pés dele, porque ele vai aprovar a tua atitude. A nossa vida cristã, ela era cheia de atitude. Como Davi conhece, estava a palavra que não existe fé sem obra, né, irmão? Você pode chegar e dizer: eu tenho fé, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço. Aí chega um momento, né, de 10 anos você fala isso, aí chega um dia: irmão, vamos fazer isso aqui para fulano que está precisando, está morrendo, e vamos atuar ele, alegrar, vamos levar algo. Não vou não. Falar, diga ele que vai na paz, tranquilo. Aí o que aconteceu? O irmão anulou toda a fé dele. Por quê? Porque quem ia dizer toda aquela fé dele que era fé, era a obra dele. Ia provar o amor dele, fazendo aquilo que ele falava. Ele entrou em ação chamada de atitude. Tive uma atitude de ajudar, de abençoar. Tive uma atitude de levantar meu irmão, pegar na mão do meu irmão. Tive uma atitude de vestir ele, de dar alimento. Aleluia. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho fé que Jesus, ele disse: aquele que der que seja um copo d'água um dos meus pequeninos, a mim me fez. Aquele que recebeu o profeta na qualidade de profeta, né, será agraciado dentro daquela qualidade de profeta. Aí nós estamos vendo que aquele também que se ajoelhar, se sentar com a fé, que nem Maria deu prioridade a Jesus, recebe o galardão de mulher de Deus e homem de Deus. Então essa palavra
E vou deixar o versículo 42 para nós meditar nele. Todavia, uma só causa, tá? É necessária. Qual é a causa? Né? De todas elas, qual é necessária? Eu ia à presença do Senhor, me ajudar e entregar minha vida. De todas elas, porque ele diz: de todas, uma só, Maria escolheu a melhor. Foi estar na presença dele. Aí ele diz: não lhe será tirado. Vai para ela. Foi com ela para o caixão, né, irmão? Foi com ela para o caixão, para a memória. Hoje serve para a nossa memória, serve para nós entender que nesse espaço Jesus aprovou uma só, né, forma de adoração. Porque Marta também estava fazendo uma adoração em prioridade de fazer o melhor para Jesus, que é na comida, né? Mas nós sabemos que Deus não come porque a área física, né? Ele, na realidade, se alimenta com a nossa forma de adoração. Ou seja, se eu adoro, o Senhor recebe, né, irmão? É chegado como cheiro suave às narinas do Senhor. É tanto que Daniel, o anjo disse assim: homem desejável do Senhor, né? E isso aí a gente fica muito feliz, alegre de dizer que Deus ama, quer, deseja que nós esteja com Ele. Por quê? Porque Ele vê em você verdadeiramente qualidade, zelo. Ele vê fé, Ele vê prazer, Ele vê vontade. Ele não vai ver trairás. Ele vai ver que você é uma criança que ama o amor, que é Ele que é o amor. Então, nós ficamos com essa passagem para dizer, em nome de todas as nossas causas, que vem na nossa vida, a prioridade é adorar Ele, e ninguém pode tirar isso da nossa vida. Ninguém pode tirar. Como ele disse: Marta, não pode tirar essa pessoa da minha presença. Ninguém. O diabo não tira ninguém da presença do Senhor. O homem sai porque ele escolhe uma causa para fazer, para resolver, e são elas que nos atribulam, nos angustiam. Tá? Aí, hoje, Davi, essa parte de Marta, de Maria, e de Marta, que é uma casa, que Jesus vinha naquela cidade, entrou naquela cidade, encontrou aquela casa e foi habitar ali, foi se alimentar junto ali com eles. E a casa que Jesus entra hoje e que Ele senta na nossa vida é exatamente o nosso coração, nossa tenda aqui, nossa casa. Se nós tivermos um coração que nem Maria teve, de se arriar, de adorar, de ficar, então nós vamos ficar na presença do Senhor. Mas nós temos que ter o coração de Maria, não de Marta, porque o coração de Marta vai exatamente, nós não vemos Jesus dentro, nós vamos ver as coisas, as preocupações, as ansiedades, a luta. Mas para nós ver Jesus, nós temos que ter só uma visão: adorar Ele na beleza da sua santidade. Amém? Meu irmão, recebeu esse versículo para você, para a irmã. Deixa o mundo pegar fogo, não se preocupa, porque se ele pegar fogo, Jesus apaga, né, irmão? Mas se nós pegar fogo, aí nós nem se acaba. Não é verdade? Vamos ficar nessa forma de nos arriar à presença do Senhor e pedir a Ele a sua misericórdia, porque hoje é difícil, mas tudo é possível para aquele que crê. Pedir a Ele que coloque essa mesma qualidade de Maria, a vontade, o prazer, porque Jesus no Monte das Oliveiras ele disse as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado é o homem que tem fome, né, e sede, não fome de pão nem sede de água, mas da justiça, porque ele será farto. E se nós clamar ao Senhor pedindo essa fome e sede de justiça,
né? Porque nós somos a justiça de Deus, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós somos feitos a justiça de Cristo, a justiça do Senhor. Então passa a nós ser a justiça de Deus. Então nós estamos aqui para pedir a Ele que esta misericórdia, essa força nos sustente em toda a nossa caminhada. Nós temos defeito, qual o homem que não tem? Nós temos pecado, qual o homem que não tem? Porque lá em 1 João, ele diz que aquele que não tiver pecado é mentiroso, a verdade não está nele, né, irmão? Então nós sabemos que temos, isso reconhecemos que estamos necessitados de Cristo, que nós precisamos de Cristo, porque soltar nossas mãos, nós se escorrega na lama, se escorrega no pecado. Mas se nós entender que Ele é maior do que todo pecado, Ele apaga os nossos pecados e nós se firme na rocha, que Ele é a rocha, porque Ele diz para Pedro, nessa rocha, que Ele era a rocha, edificava a igreja, e Pedro era a igreja, e foi edificado na rocha, que Jesus é a rocha. Então ele disse, nessa rocha edifica a minha igreja. Jesus edificou exatamente pegando Pedro ali nele, porque ele é a rocha, né, irmão? Ele é a rocha que faz que nós, como igreja, seja edificado nele. E nessa noite a glória é para Jesus. Eu vou orar e quero que você receba essa oração e peça também dessa mesma qualidade de Maria, que uma causa, né, você possa escolher essa que é necessária por estar na presença do Senhor, e você receberá a graça de Deus no teu coração. Porque, irmão, eu creio, porque eu sinto a graça de Deus, eu sinto a alegria, eu sinto essa força, todos os erros que eu tenho, mas o Senhor, Ele está na minha vida, porque eu sinto a sua misericórdia. Porque se nós, né, irmão, se afastar um pouquinho, ficar na carne, se enchemos, a carne até se estraga, né? Mas Jesus estando, Ele é água purificadora e purifica a nossa mente, entendimento. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, como Tu, ó Pai querido, é o Criador da nossa vida. O Senhor, como filho, estava ali em Israel, e naquela cidade pequena, entrou naquela casa, e o Senhor, conhecedor de todo o coração, Pai, Tu teve duas almas, duas vidas ali presentes, uma que te adorava, a outra que se angustiava. Mas o Senhor ali deu a instrução que aquela mulher angustiada estava errada por escolher as coisas da carne, que é daqui de baixo. Mas Maria escolheu do Espírito, que é lá do alto. Pai, nos ensina a nós fazer assim continuamente na nossa vida. Que o nosso coração, Senhor, seja adaptado, mudado, renovado, restaurado. Pai, que esta fé venha junto ao nosso coração e que nós tenha, Deus, a mesma atitude de mostrar nossa fé, porque Maria, ela mostrou em uma atitude de adorar, ela mostrou a fé que estava em Jesus, como Abraão mostrou a fé quando fez o sacrifício ali com Isaac, lá naquele altar, e ele foi considerado amigo de Deus. Ó Senhor, hoje nós estamos num tempo de guerra, de batalha, de dificuldade, porque o diabo nunca deixou de operar a sua maldade, a sua perversidade. Ele nunca deixou, porque ainda está o ser humano aqui na terra lutando pela sua salvação, que é Cristo, Senhor da nossa vida. Aqui, Deus, nessa noite, nós ouvimos a Tua palavra, e nós vimos o que é que o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o que Ele exatamente aprova nas nossas decisões, é de nós adorar,
é de nós sair na tua presença. Senhor, peço a tua misericórdia para mim, para o irmão Davi, irmã Marta. Pai, que esses receba a renovação, a restauração, que venha esta sede da justiça, que venha esse coração que dê a prioridade a adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Sabendo que o tempo está difícil, a iniquidade tem se multiplicado, nós estamos vendo as batalhas, as guerras entre as igrejas, irmão. Nós estamos vendo o levante das trevas em divisão. Não sabe aonde que Deus habita. É aqui e acolá. Diz a tua palavra que nós não podemos acreditar se alguém disser Deus está ali ou está acolá. Pois o Senhor está nas mais alturas. E na nossa vida, quando aceitamos Ele de coração, quando aceitamos Ele para fazer que o amor se expresse no nosso intelecto. Pai, nesta noite, que a tua graça, Senhor, venha estar na nossa vida, a tua misericórdia alcance todos os dias o nosso espírito, a nossa alma. Abençoa nossa casa, abençoa nossos familiares, Senhor, abençoa nossos irmãos, nossos filhos, netos, abençoa, Pai querido, a nossa comunidade, abençoa nosso estado, abençoa, Deus, a nossa nação brasileira, abençoa, Pai, essa nação em nome do Senhor Jesus, Pai, as igrejas, denominação, repreenda esses espíritos de contenda, divisão, esse espírito de mornagem, Pai, que anda trazendo a tua nação aos coração, Pai, e demônios que tem se levantado nesses últimos dias, destruindo vida. Repreenda, Senhor, todo esse principado, toda essa potestade, e que o Espírito Santo, que hoje é o que nos guia, lembrando as palavras que Jesus falou, para que nós botemos em ação na nossa vida e venhamos cumprir. Que o Espírito Santo tenha misericórdia e compadeça, sustentando cada um de nós na nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Converte de alma, porque é o Espírito Santo que convence o pecador dos seus pecados. E eu peço, Deus, para tu abençoar esta igreja, que é o teu povo, as tuas servas, teus servos, crianças, mocidades, irmãos, que eles se acordem, que eles se despertem do sono da negligência e busca fazer o que Maria fez, se arriar assim nos pés de Jesus, porque é necessário que assim nós faça em nome do Senhor, e nunca será tirado essa graça da nossa vida, porque o Senhor coloca, o Senhor dá, e Ele se responsabilizará de cuidar de nós todos os dias da nossa vida. Que a graça, Senhor, esteja sobre a nossa vida. O amor de Deus, o nosso Pai, esteja no nosso coração. A consolação do Espírito Santo esteja sempre nos consolando, todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Que assim seja, irmão, na sua vida. Que Deus te abençoe, Giovanni, sua casa, sua família, seu filhinho, todos aí sejam abençoados em nome de Jesus.